sei viver sem tua presença, não há vida. Tu és a essência. Espírito Santo, eu não sei viver sem tua presença, não há vida. Tu és a essência, envolva-me, me enche da vida, me ensina. Como um sino que retilha, assim sou eu, sem teu amor. Como o mar sem ondas, assim sou eu, sem ti. Então vem E flua como um rio, rio furioso, sopra como um vento, venha como um fogo. Flua como um rio, rio furioso, sopra como um vento, venha como um fogo. Venha como fogo, venha como fogo, venha como fogo, venha como fogo.
nos consumir, como fogo, até nos consumir, como fogo, até nos consumir. como fogo. E faz de novo, faz de novo o seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o seu povo clama-te. E venha como fogo, venha como fogo, venha como fogo. Sabe o que é mais interessante de tudo da presença do Senhor? É que nós não precisamos senti-lo. Ele está aqui, independente se sentimos ou não. Ele é Deus, Ele é Senhor, está exaltado sobre todos. Ele é Senhor. Oh, oh, presta atenção. Deus não é um sentimento, Deus é a certeza. Deus é fé. Acreditar em Deus é fé. Não é por sentir, não é por sentir. Oh, oh, a fé é o firme fundamento das coisas que não se viram, mas das coisas que se esperam. Oh, venha, venha, Cordeiro do Senhor, venha, nos consuma, nos consuma, nos consuma. Como um sino que retine assim, Sou eu, sem teu amor, como mar sem ondas, assim sou eu, sem ti. e como um sino que retine assim, sou eu. Sem teu amor, E como um mar sem ondas, assim sou eu, sem ti. Então flua como um rio furioso, sopra como um vento, venha como um fogo, flua como um rio furioso, e sopra como um vento, e venha como um fogo, e flua como um rio.
sopra como um vento e venha como fogo, flua como rio furioso, sopra como um vento e venha como fogo, e venha como fogo. Venha como fogo. Venha como fogo. Venha como Vai chegar um tempo onde não vai haver instrumentos, aonde não vai haver nada, e a igreja vai se posicionar para adorar o santo nome do Senhor, aonde não vai haver artifícios para emoções, mas vai ver um espírito quebrantado, um coração quebrantado diante do Senhor, esperando o que vem dele, não o que vem dos homens, mas o Espírito Santo de Deus ainda atua nos homens, e ele quer fazer através de você. Oh, queima! Oh, queima! Queima! Oh. Falando um pouco de um por todos e todos por um. E isso dá muito uma conotação à questão do relacionamento com o irmão, né? Aleluia. De você se relacionar com o próximo. E eu estava lendo então uma outra coisa, um outro devocional, mas o meu coração falando assim, não é isso. Eu falando para Felipe, eu não estou conseguindo organizar as ideias, é isso, não é isso, é isso, não é isso. E eu falei, meu Deus, eu acho que não é, não sei. E então, eu lembrei que uma vez eu fiz a leitura de um livro de Tommy Tenney. E o nome do livro é O Dream Team de Deus. Isso quer dizer o time dos sonhos de Deus. O time dos sonhos de Deus. Eu repetia o tema, um por todos e todos por um por todos e todos por um. Um por todos. E eu comecei a ver. Querida, a sociedade está tão acostumada com tanta desunião. É uma desunião nos lares, uma desunião no casamento, uma desunião na escola. Que quando a sociedade olha para a igreja, eu acho que eles pensam assim: esses cristãos, eles acham que eles são diferentes, mas na verdade eles não são. Porque a desunião, ela é algo que faz a gente perder a nossa credibilidade.
ela faz a gente perder a nossa credibilidade. Você não precisa abrir. Mas quando em João 17, que foi o texto que Deus me levou a estar no meu coração, quando em João 17, 22, diz ali: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Então a questão de você ter uma plena unidade, que Jesus está orando aqui, essa foi a última oração de Jesus, antes de ele ser preso, antes da traição. E eu até estava lendo o livro que diz assim, a oração de Jesus, que a gente não sabe se já foi atendida. Eu acho que ainda não foi atendida. Porque nessa oração, Jesus por 3 vezes, ele estava orando na presença dos discípulos. Na presença dos discípulos, ele começa a orar ao Pai. E por 3 vezes ele diz assim: Pai, que eles sejam um. Pai, que eles sejam um como eu sou um contigo. Depois ele diz: Pai, que eles sejam um para que os outros vejam que o Senhor me enviou. Que eles sejam um com um propósito, que eles sejam um como vitrine, porque através deles serem um, aqueles que ainda crerão em mim, que ainda não creem, mas crerão em mim, se eles forem um, eles acreditarão que como o Senhor me ama, eu os amo. Através de olhar essa unidade, eles crerão. Então a igreja, hoje ela está tão dividida, que nem a sociedade, eu acho que ela acha que nós temos uma igreja só. Eu acho que o problema da divisão da igreja na igreja é tão grande, que se você for perguntar para alguém que não é cristão assim, olha, a igreja de Cristo, ele vai te perguntar, mas que igreja? Qual das placas? Não, a igreja, mas como a igreja? Tem tantas igrejas. Não, mas é a igreja. Não, eu sei que você está falando que é a igreja, mas qual? Eu acho que nem a sociedade entende a questão de nós sermos um corpo de Cristo. Porque a igreja hoje, ela perde a credibilidade por uma simples questão. Pelo fato dos de fora não conseguirem orar para os de dentro e ver a plena unidade da fé. Será que essa oração de Jesus já foi atendida? Por acaso que ele orou assim e está lá em João 17. E ele fala depois de novamente em João 17, 11, que seja um. A preocupação de Jesus continua depois em João 17, 20 e 21, quando ele diz: a minha oração não é apenas por eles, pelos discípulos. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o time do sonho de Deus, jovens, queridos, não é um time que tem que estar composto por pastores extraordinários. Quantos entendem isso aqui? O time do sonho, a igreja dos sonhos de Deus, não é uma igreja que está composta por aquela que é o melhor ministério, é a melhor programação, é o melhor trabalho, é a melhor juventude, é a melhor... A igreja do sonho de Deus é aquela que entende o sacrifício que um homem, que um fez por todos. O Dream Team de Deus é aquele que consegue ver em Cristo aquele que se doou. E aquele que lá em João 19 disse: está consumado. E ali entregou o seu Espírito. Esse é o um que veio por todos.
Então entramos em Atos, e a igreja primitiva, e tudo começa a acontecer. E o Pentecoste, tudo ali, benção, muito bonito. Estevão então morre, então o evangelho começa a crescer. E Paulo então ganha um Paulo para Cristo. E Paulo tem orgulho de se tornar ministro desse evangelho. Mas uma coisa linda em Paulo é que quando ele começa a escrever as cartas, ele começa Efésios, Filipenses, Colossenses, eu noto algo bem pontual de Paulo. Ele começa a dizer assim: eu oro pelo coração de vocês. Ele começa a dizer assim: olha, eu oro para que vocês sejam plenos. Eu oro para que vocês sejam maduros, maturidade, plenitude. É algo assim muito constante da intercessão de Paulo. Colossenses começa assim: olha, eu estou aqui orando por vocês para que vocês se mantenham seguros em Cristo. E depois Filipenses: olha, eu estou aqui orando para que vocês, sabe, tenham seus corações. Eu estou orando por vocês para que vocês continuem a ser essa igreja. Eu estou orando por vocês. E então em João, Jesus ora pedindo a unidade daqueles discípulos. Porque um se entregou por todos, mas agora todos ficaram. Porque se um foi, ele nos deixou o Espírito, mas ele foi, amém? Quem é que ficou? Você. Quem é que ficou aqui, amado? Fala eu. Quem é que ficou aqui? Foi só o pastor? Quem ficou aqui? Foi só os obreiros, missionários? Foi só o pastor? Foi você. Foi você. Em Efésios, Paulo ele começa a dizer assim. Em Efésios 4, 3, ele começa: façam todo o esforço. Preste atenção aqui. Não precisa abrir sua Bíblia, não. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se esforça. Se esforça. Se esforça para conservar a unidade. Se esforça para conservar a paz. Ele se esforça. Esse é meu sonho. Essa é a igreja do meu sonho. Se esforça. Eu idealizei uma igreja unida. E eu idealizei que através do reflexo da igreja, que são vocês, que é Neo também, o mundo já creria que o Pai enviou a Cristo. Olha a responsabilidade da união da igreja. Paulo fala: se esforça para manter isso, pelo amor de Deus. Há um só corpo, há um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Quando Paulo fala isso, e a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Cristo já se entregou por todos nós. E é hora de nós começarmos a entender que nós devemos nos entregar mais por Cristo do que temos nos entregado. É hora de nós entendermos, amado, que a nossa vida tem um propósito nessa terra. Eu vejo pessoas envolvidas com tantos problemas seculares. Eu vejo pessoas perdidas nos seus problemas do dia a dia. Eu vejo pessoas desmotivadas dentro dos seus problemas. Quando Jesus está ali orando, ele fala assim: Pai, eu não peço para que o Senhor tire do mundo eles. Não, só livra eles do maligno. Querido, você não vai sair desse mundo, você não vai sair. Está com pressa? Quer que teu problema acabe logo? Tu quer sair desse mundo agora? Está com pressa de sair desse mundo? Mas Ele te guarda do mal. Colocar você nessa terra, ter você como parte da igreja de Cristo, existe um propósito nisso. Todos nós temos o mesmo propósito. Quando Paulo fala aqui, a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus
e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então parece que, eu venho dizendo isso há alguns dias, mas a sensação que dá é que parece que Cristo não é mais suficiente para algumas pessoas. Cristo não é mais suficiente para algumas pessoas. Porque para você ativar a sua comunhão com Deus, querido, você precisa ter alguém potencializando isso para você. Então, às vezes você precisa de uma bateria batendo, você precisa de um teclado tocando, você precisa de um pastor falando, alguém te ligando porque você não foi na igreja. Por que isso? Porque às vezes Cristo não é mais suficiente, não é mais apenas Cristo, não é mais o nosso combustível de vida cristã. Então, se nós nos perdemos no próprio Cristo, onde Cristo está na minha vida, não, eu preciso estar na igreja para encontrar Cristo. Só dentro da igreja. Então a gente não consegue refletir lá fora. Quando a gente começar a parar de pastorear a igreja, pastorear a nossa cidade, a gente começa a ganhar Cubatão para Jesus. Dá para entender, querido? Quando a gente começar a pensar só aqui, ó, e começar a pensar em Cubatão, a gente ganha Cubatão para Jesus. Quando a gente se preocupar com a nossa nação, quer dizer que você já subiu um nível. Já Jesus deixou de ser um pouco mesquinho espiritual, porque eu preciso. Não, querido, você não precisa, você já tem. Você já tem. Quem precisa é quem não está aqui. Quem precisa é quem está aqui e está falando assim, meu Deus, eu quero esse negócio na minha vida. Você precisa refletir a unidade do corpo de Cristo. E Jesus ora, Pai, que eles possam ser um, para que o mundo creia que o Senhor me enviou, que eles possam ser um. Então nós olhamos para a igreja hoje e dá vontade de falar assim, Jesus, ora novamente aí, porque o negócio está complicado. Muda essa oração aí, fala assim, Pai, ajuda eles a ser um. Ajuda aí, Pai, que está difícil lá. Perderam o rumo do negócio. Cristo consegue ser por todos nós, mas todos nós às vezes não conseguimos ser em prol de Cristo. É vergonhoso isso. Amém? Cristo consegue ter um propósito e cumprir esse propósito na nossa vida. Pronto. Está consumado. Está consumado na tua vida, Eline. Está consumado. Mas todos nós juntos não conseguimos cumprir um propósito, uma missão. Que está lá em 2 Coríntios, está dizendo, olha, somos embaixadores de Cristo. Para fazermos em pessoas o que Cristo fez em nós. Fazemos os outros o que Cristo fez em nós. O que Deus fez por intermédio de Jesus, nós faremos por intermédio de outras pessoas também. Então Cristo consegue realizar um propósito na terra, mas nós não conseguimos como igreja cumprir um propósito que Cristo nos deixou para cumprir. Precisamos entender. Todos por um. Todos por um reino. Todos por uma vida. Todos por santidade. Todos pelo quê? Não. É cada um pelo seu nariz e Deus para todo mundo. A gente precisa mudar isso, querida. A gente precisa subir o nosso nível. Amém? Porque só quem é igreja e tem preocupação de igreja consegue acompanhar. Amém? Quando a gente é igreja, quando a gente tem uma sede de Cristo em nós, vem comigo. Quando a gente tem, a gente sente um débito. É assim, é assim.
Exerce comigo. Eu não sou super nada, tá? Eu sou uma porcaria. Quando a gente, sabe, tu sente o débito, cara. Passei uma fase, converso muito com uma pastora amiga minha, e eu falava assim, o que é isso que eu tenho vontade de correr para um monte para orar, mas eu não posso, porque meus 3 filhos estão em casa, daí eu fico presa lá. Eu não sei, eu passei uns 2 meses da minha vida querendo dar um grito, querendo, sei lá, tem um vale de oração lá. Onde é que é esse vale de oração? Será que não dá para ir? Não sei. Quando a gente é igreja, quando a gente sabe o mínimo que você deixa Deus fluir em você, tem um débito aí. Ou é só comigo? Se é só comigo, beleza. Se é só comigo, beleza. A gente sente. Sabe por que a gente sente? Porque a gente falha. A gente falha, querido. A gente começa a virar algo corporativo. Algo tão mega, super blaster, já estruturado, que a estrutura atrapalha a gente de ser sensível a Deus. É tudo tão pã que o pano não te leva até Deus. A questão é que a vida passa. Você já está casado, né, Renan? Mas você já foi adolescente, já foi criança. Muitas fases já passaram pela sua vida e pela deles. Hoje vocês estão juntos. E passou muito rápido. Cada vez vai passar mais rápido. E cada vez a gente tem menos tempo. Eu já tenho 3 filhos, eu falei, meu Deus. Passa muito rápido. E cada vez a gente tem menos tempo para o propósito. Um por todos. Mas todos por um, está um pouco difícil. Eu sei que você tem uma sede de ser uma igreja saudável, assim como eu tenho. Querida, eu tenho tanta vontade de participar dessa igreja dos sonhos de Deus. Mesmo com os defeitos que eu tenho, que você tem, sabe? Eu tenho tanta vontade de deixar o meu pai contente. Tenho tanta vontade de falar assim, Deus, estamos mesmo fazendo a diferença? Então nos deixa, Senhor, ser apenas um sino que retine. Não nos deixe, Senhor, passar pela nossa geração sem ganhar a nossa geração. Não nos deixe, Senhor, ser aquela videira que não dá nada, não é frutífera. Então, às vezes eu vejo que a nossa geração é uma geração como quando Estevão estava ali. Estevão estava sendo interrogado pelos fariseus, os mestres da lei, os caras bons pra caramba, muito bons, cara. Pensa num cara bom que tu acha que o cara é bom, era esse cara que estava lá. E fariseu olha e Estevão olha para eles e fala assim: homens duros de coração, insensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Eu não quero fazer parte disso, amado. Eu não quero apenas conhecer métodos e versículos, mas eu quero aplicar eles. Não nos adianta conhecer estratégias, mas não conhecer o caminho. E então vai chegar aquele dia, o grande dia, e você vai até a presença do Pai, e Ele vai falar: me mostra as suas mãos, me mostra as suas mãos.
Quem vai entrar no reino? Quem vai entrar no reino? Que igreja vai entrar no reino? Me mostra as suas mãos. Aqueles que forem limpos de mãos e puros de coração. Então eu entendo porque Paulo fala: eu oro pelo coração de vocês. Que isso seja conservado em vocês. Eu oro pelo coração de vocês. E quando em Colossenses Paulo diz: você não precisa abrir. Quero que vocês saibam o quanto estou lutando por vocês. Pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração. Sejam unidos em amor. E alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Sabe onde está? Aonde está o que você procura? Em Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Abaixa sua cabeça, amado. Nele estão escondidos todos os tesouros. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Declare novamente: a atmosfera mudou. A atmosfera já mudou. Estás aqui. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou.